professora X agora vai ver todas essas informações aparecendo nesses formulários de aceleração que eu estou entregando para ela e que tem uma cópia para quem está aqui até o fim. Eu fiz o print do formulário e ampliei para você poder ver na tela, nessa gravação. Então, existem dois formulários. O primeiro formulário é esse: ressignifique seu processo de planejamento. Parênteses, vocês estão vendo nessa tela um QR Code, e esse QR Code leva para o primeiro post do blog. O curso inteiro de engenharia neurodidática está no blog. Você sabia que você tem um curso totalmente gratuito, totalmente explicado, de cada um dos detalhes desse passo a passo que eu estou falando para você no vídeo? O blog do Insights Docentes é um mini curso hospedado no blog. Inclusive, isso é uma dica. Eu já dei aula na época da pandemia. Eu criei um blog para os meus estudantes e para otimizar o acesso, nossas plataformas não estavam totalmente organizadas, nem todo mundo tinha acesso. Eu rapidamente criei um blog. Tenho livros hospedados em blog, eu tenho cursos hospedados em blog, e esse no formato de post. Cada módulo é um post, e dentro do post cabe o texto, o hiperlink que expande a aprendizagem, o vídeo, uma videoaula, um vídeo interessante que você quer que o estudante acesse, podcast. Eu trabalho com podcast educacional. Então, se você entrar nesse QR Code, todos os passos que estão neles estão detalhados nesses posts do blog, que formam em si um mini curso. Vai lá, explora, é gratuito. Não vai dizer, tudo é muito caro, tudo é muito isso. Não. O sucesso está ali, só que o sucesso não vai chegar até você. Você precisa aprender a ir atrás do sucesso, a explorar as oportunidades de sucesso. E essa é uma que eu estou entregando para você, tá bom? Então vamos voltar. Esse é o formulário. Pré-aula, aquele momento antes da aula, antes do síncrono, antes do presencial. E o momento da aula. A aula começou, o presencial começou, o síncrono remoto começou. E a partir daí eu tenho uma linha do tempo com todas as etapas que acontecem para esse planejamento de aula. Vamos lá ver o passo a passo da resposta da professora X. A pré-aula e a aula são dois momentos que a gente planeja juntos. O que a gente faz? A gente disponibiliza material antecipadamente, a gente estimula o acesso antecipado. Isso é um comportamento. Comportamentos a gente precisa estimular. Eu trabalhei muitos anos com isso. As primeiras turmas foram catastróficas, ninguém acessava. Só que com o passar do tempo, eu fui conversando, eu fui entendendo as razões e fui modificando, até que chegou um ponto em que todo início de semestre, as primeiras 3 semanas, eu tinha estratégias bastante eficazes de estímulo para que os alunos acessassem antecipadamente o material. Tem muita coisa legal para fazer nisso daí, e estratégias de estímulo a novos comportamentos, principalmente para desenvolver competências sociocomportamentais, para protagonismo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu tenho muito material para compartilhar. Nesses formulários eu dou uma ideia de quanto tempo de uma aula você precisa dedicar para isso daí. Nesse caso da pré-aula e do início da aula, você usa até 5% do tempo da aula, que vai dar aí entre 10 e 12 minutos, para ativar esse sistema, porque é isso que desperta a curiosidade. Todo adulto só aprende quando ele está curioso por saber o que vem a seguir. Se você não tiver uma estratégia de pré-aula e de início de aula que cativa, que desperta a curiosidade, a chance de você engajar uma turma é de menos de 50%. Mas quando você faz isso, quando você investe, isso não é, mas eu vou perder 10 minutos de aula de falar conteúdo. Você vai falar o conteúdo e ele não vai reter. Não é muito melhor você criar situações onde ele queira ir atrás desse conteúdo? Pare para pensar.
E aí tem algumas ideias para vocês, no material tem algumas ideias para vocês fazerem esse aquecimento. Destaque um texto de apoio, use dados do painel. Eu tenho uma estratégia que é muito legal, que é de painel colaborativo. Eu já fiz ele digital e já fiz ele físico e os resultados são muito bons. Os alunos se engajam profundamente, isso muda a qualidade da aula. No segundo formulário, que é de planejamento da engenharia da trilha, a pré-aula da professora X tá lá. Acesso ao material, eu sempre sugiro que tenha até duas perguntas chaves, e aqui um espaço para ela colocar o verbo que está acionando o conteúdo. Esse verbo vem da taxonomia de Bloom, e aqui tem uma coisa que é bastante importante. Pouquíssimos professores eu vi dando atenção para isso, e para mim sempre foi o diferencial. O que faz a diferença no engajamento é você saber o perfil de geração ao qual a sua turma pertence. Geração X, Y, Z. Na verdade, agora a gente já está precisando atualizar, porque já tem outras gerações aí entrando no jogo, né? Mas no material de vocês tem um compilado das duas gerações que hoje estão nas salas de graduação e da pós-graduação. A geração ajuda a guiar o seu pensamento na hora de recuperar as experiências anteriores e na hora de selecionar estratégias. Você não seleciona, para uma mesma aula, você não seleciona a mesma estratégia. Eu me aposentei, eu tinha uma disciplina, a mesma disciplina, que eu dava. Num currículo, eu dava essa disciplina no terceiro semestre. No outro currículo, eu dava essa disciplina lá no 5º semestre. O conteúdo curricular era o mesmo, mas a maturidade cognitiva das turmas era completamente diferente. Isso fazia, e naquele momento, isso também fazia diferença na geração. Às vezes eu tinha uma geração mais nova, mais digital, mais mobile, e lá no final do curso eles não eram tão ágeis digitalmente. Então isso fazia com que eu tivesse que pensar em estratégias diferentes para as duas turmas. E acredite, eu tenho a mesma disciplina, os mesmos conteúdos, o mesmo curso. Essa disciplina eu dei aula num curso de educação física para licenciatura e para o bacharelado. E a disciplina, ela aparece em momentos diferentes em cada currículo. E a diferença de abordagem que eu dava tinha tudo a ver com o sucesso que eles tinham na aprendizagem. Pela primeira vez, as duas turmas tinham bastante sucesso de aprendizagem. Mas por quê? Porque eu levava verbos adequados para cada um, a sua maturidade cognitiva, e trabalhava exatamente dentro disso daqui que eu estou mostrando para vocês. Começou a aula, 6, 8, 10 minutos, até 12 minutos, eu posso trabalhar com uma pergunta-chave, com um vídeo, com um texto, com um dilema ou um problema para ativar um arco de Maguerês, ou trazer coisas de mercado de trabalho como um ponto de contato, se a aprendizagem do dia tiver alguma coisa a ver com isso. Então esse mapa, ele vai preenchido para a professora X com as sugestões que eu vou dar para ela a partir das informações que ela me deu. Mas note, isso cabe em qualquer curso. Não importa a sua disciplina, sua unidade curricular, não importa o seu curso superior. O caminho é o mesmo para todo mundo. E esse paradigma de ser bastante comum para todo mundo, o caminho ser o mesmo, é isso que faz com que a formação por competências, o método que eu uso para treinar o professor, ele seja tão mais eficaz do que tudo que você vê por aí. E, mais do que isso, além de toda a parte de planejamento e de execução, eu mostro como isso reverbera nos instrumentos e nos conceitos do MEC, coisa que ninguém mais faz. Então tá lá, no caso da professora X, já passamos da pré-aula, já começamos a aula, e agora vem sistemas de repetição para a lei de Pareto. Sim, a gente aplica a lei de Pareto, 20% das ações didáticas resolvem 80% da aprendizagem, isso é a lei de Pareto. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que usar sistemas de repetição. Aquela história que eu falei, não dá para ir linearmente.
você precisa de loopings. Então, você vai até um ponto, faz uma volta, reforça aquele ponto. Continua, volta, reforça de novo. Existem 3 estratégias importantes que você deve usar na aula, as 3 estratégias. As 3 devem estar dentro da aula em momentos diferentes. A alça fonológica é o que eu tô fazendo com vocês. De vez em quando eu volto, olha, tá vendo? No curso de formação por competências, a gente leva isso por aqui. Ó, tá vendo? Quando eu formo professores, eu ouço isso. Então, isso é um ponto de fixação da alça fonológica. A alça fonológica significa que eu mudo a entonação, ou que eu repito frases, ou que eu tenho analogias verbais que são bastante sólidas, e isso faz um ponto de contato entre a mente que aprende e a minha comunicação didática. Isso se chama acessibilidade comunicacional no instrumento de avaliação. Nas minhas turmas de graduação, eu tenho jargões, sério, eu tenho jargões. Eu começo no início do semestre e falo assim, quando chegar algo muito importante, que eles têm que prestar atenção, porque aquele é um organizador prévio bastante importante que eu preciso para formar o subsunsor que eu tô querendo formar. E aí eu falo assim, ó, eu, se fosse vocês, pegava agora aquela canetinha de glitter perfumada que vocês têm escondida aí na carteira, que eu sei, e fazia estrelinha, porque isso merece estrelinha de canetinha de glitter. Então, as 2 primeiras semanas, eu repetia isso várias vezes durante a aula, todas as vezes que eram pontos-chave. Quando chega na 3ª semana, eu falo assim, se eu fosse você, aí a turma toda já responde, tem estrelinha de canetinha de glitter. Quando eles chegam nesse ponto, eu mudo o jargão. Aí eu tenho alguns deles, tá? Mas só para ilustrar, o que é uma alça fonológica? É um ponto de destaque, que você faz frases recorrentes de tal maneira que os estudantes despertam. A atenção deles fica... Quando você fala o jargão, ele sabe que é um momento chave da aula. E ele sabe que aquilo merece destaque. E quando ele estiver estudando, ele sabe que aquele é um ponto forte de conexão. E a alça fonológica, tem várias maneiras da gente fazer alça fonológica. Essa que eu expliquei aqui é só um exemplo, mas é muito boa. Eu trabalho com trechos do podcast, eu trabalho com trechos de áudio, de música, trechos de vídeo. Nossa, tem várias coisas para fazer alça fonológica. 10% do tempo da aula, ou seja, diluídos ao longo da aula, em torno de 6 a 10 minutos, você tem que aplicar alças fonológicas. Isso significa, dependendo do tamanho da sua alça fonológica, isso significa aí 6, 8 inserções ao longo da aula. É importante, é assim que a estrutura de neuroaprendizagem vai sendo construída a partir do posicionamento, da atitude de alto desempenho do docente. Olha só que mágico. Depois, esboço visoespacial. Esboço visoespacial é quando você está numa sequência, quase sempre o professor usa sequência de slides escritos, mas de pontos em pontos, ele precisa criar algo visualmente organizado com aquilo que passou. Esse esboço visoespacial, ele serve de ancoragem também, assim como a alça fonológica, ele serve para as trilhas mentais, para a formação do subsunsor, ele serve de ancoragem. Então é o looping, né? Você está indo na aula, fechou um ponto de esclarecimento, de tema, aí você faz uma alça fonológica. Você pode associar essa alça fonológica a um esboço visoespacial. Esse esboço pode ser um mapa mental, pode ser painel, como eu falei, tem painel colaborativo digital, painel colaborativo físico. Os físicos são muito bons se você tem um pouco mais de calma, porque o estudante responde, no presencial, o estudante responde bastante bem. No digital, existem os painéis colaborativos digitais. E tem ferramentas organizadoras. O Bullet Junior didático é uma ferramenta que eu desenvolvi desde 2016, 2017,
e que hoje ela está bem sistematizada, ela já foi submetida a procedimento científico de verificação, e eu tenho dados e transformei num artigo científico que foi premiado recentemente num seminário de boas práticas de ensino de aprendizagem, e agora ela deve sair como um capítulo de livro. Assim que sair, eu posso distribuir, porque a publicação ela é digital, ela é gratuita, e eu quero que todo mundo tenha acesso. Então, o Bullet Journal didático foi algo assim que transformou a aprendizagem nas minhas turmas. Mas isso é papo para uma outra hora. E contextos educacionais para aplicação da aprendizagem daquele conteúdo. O conteúdo ele precisa de um verbo para ser aplicado no contexto. Conteúdo, ele vai fazer o que naquele contexto? Ele vai organizar, explicar, ele vai diagramar, ele vai sistematizar, ele vai solucionar, ele vai combinar, ele vai definir. Qual é o verbo? A pirâmide da taxonomia de Bloom, ela tem verbos que estão posicionados de acordo com a complexidade do processo cognitivo. E é aí que aquele lance de maturidade cognitiva, percurso no curso, né? Onde está essa disciplina, onde está posicionada essa unidade curricular, entra. Você tem 6 categorias de complexidade no processo cognitivo, e no começo do curso, a mente de quem aprende não está preparada para o topo da pirâmide, para as partes mais complexas. Existe um caminho que você precisa seguir para fazer isso daí. E é por isso que a categorização ela é tão importante no início da ressignificação do plano de aula. Qual é o verbo que está regendo hoje essa aula? E ali, então, esse verbo vai reger a aplicação do conteúdo dentro dos contextos educacionais. E aí tem a sugestão de 20%, obviamente não 20% concentrados, mas diluídos. Note que dentro da aula, do tempo do que a gente chama de aula, existe 40% de estratégias de reforço de aprendizagem. Por isso que aí a gente precisa de Pareto. O que é que precisa ser reforçado? Quais são os pontos essenciais? E vem a pergunta, quais são os subsunsores que eu estou formando? Se eu souber quais são os subsunsores, eu sei o que o aluno deve fazer, que são as competências. Se eu sei o que ele deve fazer, eu sei, esse fazer está ligado a um perfil. E isso daí, tudo, é amarrado pelo conteúdo. Então, a professora X não precisa ficar preocupada. O conteúdo está ali o tempo todo. O que a gente está fazendo agora é dar ação para esse conteúdo, porque essa é a definição de competência. Competência é um conteúdo em ação dentro de um contexto profissional ou um contexto educacional. Lá no formulário, então, a professora vai ter lá, ó, tem alça fonológica, tem os tempos de cada um, né? Qual é o verbo principal da alça, qual é o degrau anterior, e isso é taxonomia de Bloom, e tem lá as 3 classes de estratégias. Quem faz o curso de formação por competências tem acesso a um mapa onde todos os verbos da pirâmide, eles são conectados a uma ou mais dessas estratégias. Então, se você sabe o verbo que rege, você sabe qual é a estratégia melhor para aquele verbo, porque tem uma tabela já desenvolvida. Esse é o fruto de toda a pesquisa e de tudo o que eu desenvolvi para poder colocar em ação no curso de formação por competências e na formação de docente conceito 5. Porque tudo isso daí converge para os 6 primeiros indicadores da dimensão 1, que são os indicadores chaves do trabalho didático de alta performance docente. O segundo sistema de repetição, que é o esboço visoespacial, e aí tem todas as opções com um campo para fazer o checklist. Então, nesse momento, o professor já vai escolhendo quais são as estratégias que ele vai fazer a partir desse sistema de repetição. E tem lá o tempo que ele tem que diluir na aula e aplicar esse sistema de repetição. E os contextos e a aplicação de significado, de novo, regido pelo verbo, para reforçar verbo, conteúdo em ação dentro de contextos. Tudo sempre amarradinho do mesmo jeito. Depois que você pega o jeito disso daí, o planejamento vai embora e não existe mais dúvida.
E no caso da professora X, faltou agora, a aula está toda pronta, toda planejada, a trilha já tem todos os elementos de ressignificação que ela precisa, só está faltando os últimos dois. Expansão da sala de aula, a hibridação. E a hibridação vem nesse formulário aqui com a relação síncrono-assíncrono e os roteiros. Roteiro é algo que quase entra dentro do propósito de avaliação que a professora me pediu para falar, e que eu não vou falar especificamente de avaliação, mas aqui entra um pezinho nisso daqui. A hibridação, ela faz o alinhavamento de todas as estratégias e a conversa, a conexão entre tudo que se trata no síncrono e tudo que está gravitando no material que ele consulta no assíncrono. Aquela pré-aula, os textos de apoio e roteiros. Roteiros são a base de uma nova programação, de um novo planejamento, especialmente quando você trabalha com trilhas de aprendizagem. É essencial. E aí eu divido essa hibridação em dois momentos. A expansão da aprendizagem em tempo real, que os estudantes fazem comigo. A sala deixou de ser o momento de exposição dos conteúdos por parte do professor. E ela passa a ser um momento de treinamento de competências. Nesses treinamentos tem várias maneiras da gente trabalhar com isso. E eu não preciso ocupar uma aula inteira com esse treino. Isso serve para treinar. Todo estudante que vai ser colocado numa nova situação, antes dele ser colocado nessa nova situação para ser avaliado ou para resolver essa situação sozinho, ele precisa de treino. E essa é a nova narrativa quando a gente planeja trilha de aprendizagem, trilha de experiências de aprendizagem. Então, eu trouxe aqui algumas situações, todas elas eu já usei. E não preciso usar na aula inteira, não. E os estudantes não têm aquela coisa de, por exemplo, eu já entrei com um profissional em webconferência. Eu tinha previsto dele entrar no início da aula e ele não entrou. Então eu cheguei e falei assim, ó, vamos começar quando o nosso convidado chegar, a gente faz uma pausa, entra, e aí a gente faz o bate-bola, vai durar tantos minutos, e nós vamos ter assim, assim, e vai funcionar assim, assim. Os alunos entendem que as coisas não são totalmente certinhas, totalmente previsíveis. Existe o fator tempo, e quando a gente usa a tecnologia e quer algo além daquela exposição pura e simples, a gente tem que ser flexível, porque o tempo do outro tem que encaixar nesse tempo, a tecnologia, tudo tem que cursar para uma coisa só. Eu já dei cursos em que eu fiz live pelo YouTube com um colega dos Estados Unidos. Então eu entrei no curso, marquei o horário com ele lá, criei o link e tal, e aí a conexão não estava boa, mas a gente conseguiu trabalhar, a gente tinha pensado em trabalhar meia hora, nós só conseguimos trabalhar 20 minutos porque a conexão não era boa. Quando terminou, a turma, era um curso para professores, a turma ficou apaixonada. Professora, que bum, né? O que fala, que máximo tal, porque a experiência de aprender não é o que está sendo aprendido. Convivência, aquela webconferência, trouxe pontos que depois cada um foi lá no seu celular e procurou o conhecimento. E essa é a grande sacada. E, por outro lado, depois de feita a experiência em tempo real, você abre espaço na hibridação para ele ir treinar, para ele ir fazer isso sozinho. E essa é a consolidação. E para isso, a gente precisa de roteiros e de espaços digitais apropriados para que a consolidação da aprendizagem, ela se repita e ela fortaleça aquele treino que já foi iniciado. E existem várias maneiras de hibridar. Os professores estão acostumados a hibridar pelo conteúdo. E a melhor hibridação é pela competência, é pelo perfil que ele está formando. Essa é a que promove a melhor experiência. Então aí tem algumas ideias também, no material tem algumas ideias para você pensar em estratégias de hibridação.
E lá, então, no formulário tem também o campo, e aí eu explico, deixe no remoto tudo que explica significado ou relevância da aprendizagem. Teoria, leitura, exercício, mapa, desafio. Traga para o síncrono, presencial ou remoto, tudo que aplica. Um explica, o outro aplica significado e relevância da aprendizagem. Aí você traz para o síncrono dilemas, problemas, contextos, cenários, decisões, simulações, passo a passo, painéis e tal. E isso transforma a narrativa daquela aula. E o conteúdo está lá. A principal preocupação da professora. E o conteúdo? A experiência, quando você muda essa narrativa, o conteúdo está sempre lá. Mas não é aquele conteúdo descritivo, ela não vai mais apresentar aquela narrativa de introdução, definição, histórico, blá blá blá. Não é mais assim. E é isso que muda, e é isso que dá meio que um tilt na cabeça de quem não está acostumado a trabalhar assim. E os espaços digitais? A gente precisa construir espaços digitais onde esses estudantes possam visitar e possam experimentar, vivenciar toda aquela aprendizagem que está em processamento. E aqui lá no formulário que está no e-book de vocês, tem a ideia, vocês podem trabalhar com roteiros, com vídeos e com leituras, vocês podem trabalhar com experiências em aplicativos ou outros mobile, vocês podem trabalhar com produção discente, post, blog, vlog, técnica científica, profissional, informativa, canal de YouTube, e podem trabalhar com monitoramento de desempenho. E aí é um outro papo, porque no monitoramento de desempenho também cabe processo avaliativo, processos e procedimentos avaliativos. É muito legal de trabalhar assim e é muito legal de você escolher os espaços digitais. Mas note que o espaço digital você escolhe depois que você já sabe todo o caminho de competência que você tem que formar. Porque você escolhe o espaço digital que estimule melhor a competência. Se você está formando uma competência mais reflexiva, mais de metacognição, você não pode escolher uma mídia ou um espaço digital de ações colaborativas de grupo. Você tem que escolher espaços digitais e ações que estimulem a competência que você está querendo formar. Ele está organizando a aprendizagem, ele está reconhecendo pontos e conexões entre conceitos diferentes, ele precisa refletir sobre isso. Não dá para colocar numa experiência barulhenta, numa experiência de dispersão de atenção. Existem experiências em que a gente treina no estudante a saída do foco e o retorno do foco. Eu treino isso com eles em sala de aula. Então, em sala de aula, eles estão com o mobile. Não, vamos lá no celular, procura tal coisa, me diz o que aconteceu, tal, blá, blá, blá. Durou 2 minutos, eu controlo, dura 2, 3 minutos, fechou. Fechou o celular, volta. Resultados estão aqui, vamos continuar. Então, esse treino de dispersão foco é um treino bastante importante, principalmente nos primeiros anos de faculdade, para que o profissional em formação aprenda que há momentos em que ele pode divergir, mas ele não pode perder o foco. E isso em competência socioemocional tem um nome, chama-se conscienciosidade. A orientação pelo foco, né? ou pelo objetivo ou pelo objeto de uma meta. A orientação pela meta. Entendeu? É assim que a gente faz um planejamento por competências de uma maneira moderna, de uma maneira que atenda o desempenho didático de alta performance e que conquista conceitos mais altos no MEC. Além disso, seu material tem um bônus de 2 mapas complementares que tratam das características da geração Z e o impacto das tecnologias na formação de subsunsores. Então tem todo o delineamento para a geração Z e tem também para a geração Y, que está aí por volta dos 35 anos e que deve estar ou na segunda graduação
ou nas aulas de pós-graduação. Então, se você dá aula na pós-graduação, o mapa da geração Y vai ajudar bastante em planejamento de aula. Se você está na graduação, o mapa da geração Z vai te ajudar bastante a orientar o que eles acham importante, quais são as metas, quais são as características, quais são as relações com tecnologias. Isso tudo são informações que convergem e te ajudam a tomar boas decisões no plano de aula. E é isso. Eu agradeço a sua presença, te convido para usar esse QR Code, porque estamos fechando o lote VIP só para seguidores. Todas as vezes que eu investi na minha capacitação, na minha formação, a grana estava curta. Então eu sempre busquei quais são as oportunidades que tem, aonde eu vou ter o maior retorno pelo investimento que eu estou fazendo.